Há uma fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Bom dia, muito bom dia. Este é o programa Pedra Angular. Esse programa vai ao ar todos os dias através da Pedra Branca FM. Estamos ao vivo agora pelo Facebook e este vídeo estará no nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Digite lá no Google, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, e você irá encontrar vários vídeos para o seu crescimento, vídeos evangelísticos, vídeos que irão te ajudar na caminhada cristã. Vídeos que fala da segunda vinda de Cristo, que prepara o povo para a segunda vinda de Cristo. Uma vez que nós só propagamos a mensagem que prepara o povo para a segunda vinda de Cristo. A mensagem que te prepara para o rapto. É nossa função aqui na terra como os eleitos de Deus. E o nosso objetivo e a nossa finalidade com esta programação é encontrar o último eleito. Estamos em busca do último eleito. Por isso que estamos propagando esta palavra através do rádio, nas praças, seja onde for, para que esta semente de vida possa encontrar esse solo produtivo, esse solo que vai germinar e vai produzir frutos. Uma vez que, quando nós temos a parábola da semente, nós temos 4 tipos de solo, mas somente um produz fruto. E é justamente este solo que é o eleito, que vai produzir frutos, os filhos de Deus na terra. Então nós estamos gratos por estarmos de volta com esta programação. Lembrando que não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para propagar a verdade na sua totalidade. Longe de nós querermos denegrir, queremos falar mal das pessoas. Não, as pessoas são boas, os sistemas são aquilo que aprisiona as pessoas. Os dogmas, os credos, as doutrinas falsas. Eu já desafiei e volto a desafiar. Pelo menos as denominações mostrar uma doutrina que seja bíblica. O batismo deles não são bíblico, a ceia deles não são bíblica. Não são bíblicos, a ceia não é bíblica, e aí você tem várias outras doutrinas que não têm base bíblica. Então nós estamos aqui para pregar a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, eu quero continuar no meu assunto sobre Sansão. Nós falamos que Sansão é o tipo da igreja primitiva antes da queda. Nada derruba uma pessoa que tem uma aliança com Deus. Em que consistia a força de Sansão? Na aliança que ele tinha com Deus. Em cumprir o seu voto de Nazireu. O Nazireu era um separado para a palavra de Deus. Sansão foi escolhido desde o ventre materno para ser um nazireu de Deus. Hoje os nazireus de Deus são aqueles que são separados também para a palavra de Deus. São aqueles separados do pecado e do mundo. Esses são os nazireus de Deus. E enquanto os nazireus permanecem com a aliança com Deus, enquanto Sansão permanecia com a sua aliança com Deus, de não passar navalhas pela sua cabeça, enquanto ele não entregasse o seu segredo, ele permanecia forte,
vitorioso e ninguém conseguia vencer Sansão no campo de batalha. Ninguém. Não tinha como. Então os filisteus bolaram um plano e disse: nós não temos como vencer Sansão no campo de batalha e nós não sabemos qual é o segredo da força de Sansão. Qual é o segredo da força de uma igreja, de uma pessoa? É a aliança com Deus. É obedecer aquilo que sua palavra diz, porque Deus outorgou o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Esse é o segredo da força. O segredo da força de uma cristã ou de um cristão é permanecer na aliança com Deus. Não, eu não acredito que uma roupa te dá aliança com Deus, não. Eu não acredito que não cortar o cabelo te dar uma aliança com Deus. Agora, eu acredito que a aliança com Deus faz a mulher não cortar o cabelo e faz ela usar decente. É a aliança com Deus que ela tem que faz com que ela consiga fazer estas coisas. Porque se não tiver a aliança com Deus, não faz. E se fizer, um dia vai ruir. Eu não acredito que pessoas tenham que usar, por exemplo, uma veste comprida, mas por dentro ser uma cobra. Não, de forma alguma. Eu acredito na mudança por dentro e por fora. A mudança por dentro refletirá por fora. Ninguém faz nada por imposição. Se as pessoas estiverem fazendo alguma coisa por imposição, aquilo um dia vai se acabar. Pode ter certeza. Pode ter certeza, não aguentará. Mas quando você faz por obediência a Deus, porque você tem uma aliança com Ele para obedecer a sua palavra, então a mulher se veste decente, não corta o cabelo, não está nos púlpitos pregando, porque a aliança com Deus, como a palavra diz, não admito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Então aí você tem claramente, a aliança com Deus faz você ser forte para vencer o mundo, vencer as chacotas, vencer as perseguições do mundo. Você enfrenta, porque o que está dentro de você é maior do que o que está fora. Entenda como é. Então vamos lá. Os filisteus disseram assim: não, nós nunca conseguiremos vencer Sansão no campo de batalha. Não, não tem como. Nós não sabemos qual é o seu segredo e em que consiste a sua força. Nós não venceremos. Mas vamos fazer assim. Vamos trocar a violência pela astúcia. Vamos trocar agora o campo de batalha por uma forma mais astuciosa para tentarmos arrancar o segredo de sua força. E se nós arrancarmos aquela força dele, nós conseguiremos vencer. Ele se tornará igual a qualquer homem. Observe, uma pessoa sem aliança com Deus, ele é igual a qualquer homem. Mas me deixa ler aqui, juntamente com vocês, para fixarmos a nossa base. Então os príncipes, vamos ler aqui em Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 4. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-se-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força
E com que podereis ser amarrado para te poderem afligir? Uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade. Agradecemos. Circuncida agora os meus lábios e unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado para captarem esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Estratégia bem bolada. Agora é usar a Dalília para tentar arrancar o segredo de Sansão. E aí está. O homem que venceu 1000 homens com uma queixada de jumento estava adormecendo agora nos joelhos de Dalília. Dalília tentou arrancar o segredo de Sansão. Pelo quê? Por dinheiro. Os filisteus disseram: veja em que persuade ele. Procura saber, através da persuasão, em que consiste a sua grande força. Era uma grande força. E como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo e afligirmos. E aí você tem, olha só, arrancasse a força dele, então ele seria amarrado e afligido. Ele não teria força de nada. Seria como qualquer outro homem. Mas a Dalília, por dinheiro, ela se tornou o caminho do inferno para Sansão. Observe. A Dalília moderna de hoje são igrejas que estão enganando o povo e são caminhos do inferno para as pessoas. Perdoe-me ter que dizer isto, mas as denominações de hoje são caminhos do inferno. São caminhos para a grande tribulação. Assim como Dalília foi o caminho para a tribulação de Sansão. Para ter seus olhos vazados, para ser escarnecido igual um palhaço, para se tornar igual um palhaço. Mas tudo aquilo começou por um caminho. Um caminho que levaria aquele homem à zombaria, o escarnecimento. Foi-se, perdeu a aliança com Deus e aí a força acabou. Por que as igrejas de hoje não têm mais força e são igual a palhaços? Aparece cada uma, é unção disso, unção daquilo, unção das cadeiras, unção de não sei o que. As pessoas não têm mais força e viraram chacota para o mundo. Basta você abrir o YouTube e você vê as chacotas, as zombarias que os de fora, que os filisteus estão fazendo com as igrejas, porque elas não têm mais força. Não tem mais força. E se nós pegarmos as igrejas da mensagem, cadê a força? Cadê a força para vencer? Ora, se o sacerdócio estiver errado, a força da igreja se vai. A igreja enfraquece. E nós já provamos aqui que o nicolaísmo está dentro da mensagem. Nicolaísmo. Nicolaísmo, a conquista dos leigos. E de como o sacerdócio pratica nicolaísmo. E um homem sobre outro homem praticando nicolaísmo enfraquece a igreja. Favoritos são postos para serem pastores quando não tiveram o chamado para aquilo. Um homem dominando outro homem.
E aí você tem o enfraquecimento do povo. Cadê a força? Lá se foi a força. O espírito se retirou de Sansão e eles não sabiam. E ele não sabia que o espírito tinha se retirado dele. Nós temos igrejas cheias de membros, mas poucas pessoas nascidas de novo. Porque aqueles que têm força são aqueles que são nazireus de Deus. Nazireu de Deus. Todos aqueles que nascem de novo são nazireus de Deus, separados para o serviço de Deus, separados do pecado e do mundo. Então vamos lá. Então você tem aqui um paralelo. Aí começa-se a batalha de Sansão agora com Dalila. A batalha dele contra 1000 filisteus, com uma queixada de jumento vencendo 1000 filisteus, foi fácil. Fácil para Sansão vencer. Fácil. Arrancar os portões de Gaza foi fácil. Matar aquele leão, fácil, porque enquanto você tem aliança com Deus, é fácil você vencer o inimigo. Agora começa-se uma batalha para arrancar a força dele. Arranque o Espírito Santo em tua vida e tua força se vai. Já não tem mais nada. Será igual a qualquer homem do mundo. Então vamos lá, começa a batalha. Diz-me, Sansão, em que consiste a tua força? Sansão disse: se me amarrarem com 7 vegas de virmes fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então fizeram isto. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vigas de virme fresco, que ainda não estava seco, e ela amarrou com eles. Amarrou ele com aquilo e disse: Sansão, aí vem os filisteus. Sansão tourou as vegas de virmes e enfrentou os filisteus, venceu facilmente. Enquanto ele não quebrasse a aliança com Deus, a força estava ali. E o que era a aliança dele com Deus? O voto de Nazireu. Não passe navalhas pela sua cabeça. A igreja primitiva tinha toda a força. Enquanto permanecia com a aliança com Deus, nada derrotava aquela igreja. Mas o tempo foi passando, quebraram a aliança e a força foi embora. Vamos entender isso aqui. Sansão simboliza uma igreja enganada pelo mundo. Olha aqui. Ei, Dalila disse: Sansão, você mentiu para mim, Sansão. Então Dalila disse: Sansão, és que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara agora, com que podereis ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem fortemente com cordas novas que ainda não houvesse sido usada, então me enfraqueceria. Dalila fez, trouxeram as cordas, fizeram: Sansão, aí vem os filisteus. Sansão tourou as cordas e enfrentou os filisteus facilmente. Fácil. Conseguiu vencer. Estava com aliança com Deus, conseguiu vencer. Permaneça com aliança com Deus e você consegue vencer. Então Dalila disse: Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me agora com que podereis ser amarrado. Ele disse: se tecerem 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço de teia. Então fez. E ela as fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do sono e arrancou as estacas das tranças tecidas e venceu os filisteus. Agora a coisa já estava subindo para o cabelo, o local que Deus disse que não podia passar navalhas. Mas ainda consistia a sua força e ele vencia facilmente. Então ela lhe disse: como dirás que me ama? Ora,
Sansão, se tu me amas, por que tu fazes isto comigo, Sansão? Sansão, o teu coração não está comigo, já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a sua grande força. Olha só. Em que consiste a tua grande força? Tu não me amas, Sansão. Se tu me amasse, tu me declarava. Olha, você nunca deve trocar o amor de Deus por outro tipo de amor que você fracassará. Escute o que eu estou lhe dizendo. O amor de Deus é em primeiro lugar. O amor de Deus não pode ser trocado pelo amor de mãe, pelo amor de mulher, pelo amor de filhos. Não, o amor de Deus em primeiro lugar. Eu não posso amar outra pessoa ao ponto de transgredir a palavra de Deus. Eu não posso amar o meu pastor ao ponto de transgredir a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus em primeiro lugar. Deus, sua palavra. Tu não me amas, Sansão. Se tu me amasse, tu me declararia. Ora, trocou a aliança com Deus por Dalília. Então, eu não posso amar outra coisa ao ponto de quebrar a aliança com Deus. E sucedeu que Dalília, importunando Sansão, diz a Bíblia, ela importunava Sansão com estas palavras e molestava-o. E a sua alma ficou angustiada até a morte. Então se angustiou. O homem ficou angustiado. Tu não me amas. Se tu me amasses, tu declararia qual seria o teu segredo. E ele ficou angustiado. A angústia de Sansão, olha a batalha, entrou na angústia. Um homem que vencia 1000 homens com a queixada de jumento e não tinha angústia nenhuma. Vencia um leão e não tinha angústia nenhuma, mas agora entrou numa angústia para declarar, porque ali estava um conflito dentro dele, entre Dalília e Deus. E qual é o seu conflito? Você pensa 2 vezes entre Deus e outra coisa? Não, você não deve pensar e nem se angustiar. Fica com o que Deus disse que tu serás vitorioso. Fica com a aliança com Deus. Então ela foi enfraquecendo a fé de Sansão. Foi enfraquecendo a fé de Sansão com aquelas palavras. Tu não me amas. Se tu me amasse, tu me declararia o teu segredo. Tu me declarava qual seria o segredo da tua força. E ela foi enfraquecendo a fé dele. Enfraquecendo. E foi se tornando mais fraco e angustiado. Então veja só. Deus não honra aquele que despreza sua palavra. Mas Jesus diz, aquele que me serve, o Pai o honrará. Então veja só. Ali estava um homem que... 3 homens na Bíblia, que um rendeu a sua cabeça a Deus, o outro rendeu seu coração e o outro rendeu a sua força. Sansão rendeu a sua cabeça, Saul rendeu a sua cabeça a Deus porque era homem dos ombros para cima, não tinha outro igual. Davi rendeu seu coração, Sansão rendeu sua força. Aquilo que você render a Deus, Deus vai usar. Você tem que se render a Deus. Aquilo que você render a Ele, entregar a Ele, Ele vai te usar. Sansão rendeu a sua força a Deus e deu seu coração para Dalília. Aí ele foi um fracasso. Nós temos que entregar e render o nosso coração a Deus para sermos vitoriosos. Mas Sansão fez o contrário.
deu sua força para Deus e seu coração para Dalila, e aí ele foi ao fracasso. Então veja só. Se eu deixar a aliança com Deus, eu se tornarei igual a qualquer homem. E aí Sansão disse, vendo que já Dalila, Sansão descobriu-lhe de todo o seu coração, descobriu-lhe todo o seu coração e disse, nunca passou navalhas pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia ou iria, a minha força sairia de mim e me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Se tocares no local onde existe a aliança com Deus, minha força acabaria, eu seria um fraco igual a qualquer homem. Deixe a aliança com Deus e você será um palhaço para o mundo. E aí ele confessou, Dalila tocou no seu cabelo, descobriu o seu segredo, fez isto. Quando disse, Sansão, aí vem os filisteus, cadê a força de Sansão? Sansão agora era manobrado, um frango, um fracassado, porque entregou o seu segredo, deixou a aliança com Deus. Por quê? Agora nós temos aqui o símbolo de uma igreja enganada pelo mundo. Tocou no seu cabelo, na aliança com Deus, aí estava Sansão fraco. Símbolo hoje das denominações, uma igreja enganada pelo mundo não tem força. As igrejas não têm força nem de colocar roupa no corpo das mulheres. Elas cortam os cabelos e não tem mais força de nada. Se você pegar uma Assembleia de Deus, do Daniel Berg e o Gunavingre, hoje elas estão tudo pintadas. Olha os esmaltes nas unhas, nas unhas. Olha as faces pintadas, olha os cabelos cortados, porque não tem mais força de nada. Foram enganados pelo mundo. Todas elas não têm mais força de nada. Não tem força para cumprir as escrituras, porque não tem aliança com Deus. E aí elas estão tudo de cabelos cortados. Tocaram na aliança. Não vive a palavra. Não tem aliança com Deus, as igrejas são sem força. Não tem mais força, não tem mais força para nada. E ali Sansão foi para o moinho da tribulação. Ali estava Sansão agora, cego, parecendo um palhaço, motivo de riso e de chacota para os filisteus. Então você tem. Deixou a aliança, o fracasso veio. Permaneça com a aliança com Deus e você será um vencedor. Que Deus te abençoe. Não deu tempo para a gente terminar sobre a parte que o cabelo dele vai retornar a crescer e a força dele retornará. E Deus, na última era, quando ele disse, Senhor, dai-me força pela última vez, somente uma vez mais. Morreu com os filisteus e os últimos atos de Sansão seriam maior do que os primeiros. Na última era, Deus teria uma igreja que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Deus teria uma igreja com o voto de Nazireu novamente, com uma aliança com Deus para combater todo o mal. E os últimos atos desta igreja será maior do que os primeiros, do que a igreja primitiva. Isto é a verdade. Que Deus te abençoe, te ajude, te guarde, te faça compreender estas coisas. Um forte abraço. Eu não tenho mais tempo para continuar. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O tabernáculo em Pedra Branca fica na Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Cultos domingos e quarta às 19h30. Você é meu convidado especial para estar conosco. Vem estar conosco. Venha conhecer esta palavra revelada. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude,
Tenha um ótimo dia na paz do Senhor. Amém.